Fala, rapaziada do Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o com vocês. Galera, bora conversar um pouco aí sobre a resposta do Tonhão pro Papelinho, né? O Papelinho deu uma entrevista aí, o Tonhão respondeu, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Tem também a preparação do time remista pro jogo decisivo contra o Botafogo da Paraíba. Vamos ver aí, né, se vai ter mudanças no time titular. A gente vai conversar muito sobre isso aqui. Antes disso, peço pra você, se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. Chegando na marca aí, meus amigos, 40 mil inscritos, 2 camisas do Leão Azul para você. Deixa o like, compartilhe nossos vídeos. É muito importante para o crescimento do nosso canal, nossa criatividade. Sempre comentando e compartilhando nossos vídeos. Nosso Pix está aqui na tela aqui. Se você quer ajudar o nosso canal, pode mandar qualquer valor. Vou fazer aqui aquilo que eu estava fazendo com vocês. Mande na descrição o seu salve para alguém. No próximo vídeo, a gente manda esse salve aí, tá? Então, se você quiser ajudar o nosso trabalho, o Pix está aí na tela aí. Qualquer valor já ajuda a gente aí. E também, óbvio, manda aí seu salve que você quer mandar, a gente manda no final do vídeo, tá? Os abrações aí. Esse vídeo, galera, patrocinado pela BetVip. Se você não se cadastrou ainda na BetVip, clica agora aqui, primeiro comentário fixado, se cadastre na BetVip. Temos aí Flamengo e Corinthians daqui a pouco. Tá tendo também Vasco e Atlético Mineiro, né? Copa do Brasil, semifinal, rodada decisiva. Você pode apostar aí nesses jogos. Tem também Champions League, tem também Europa League. Tudo isso você pode apostar na BetVip, tá? Então, cadastre-se aí na BetVip. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, o Tonhão, Antônio Carlos Teixeira, deu uma entrevista aí para a mesma Liberal, no qual o senhor Fábio Bentes deu uma entrevista recentemente, falando sobre a declaração do Papelinho. Lembra que a gente comentou aqui a declaração do Papelinho? Que disse que só ficaria no Remo se o projeto que apresentasse para ele fosse para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro? O Tonhão respondeu da seguinte maneira, abre aspas, desde quando a gente fez projeto para perder? Fecha aspas. Eu respondo sem dúvida nenhuma para você, Tonhão. Eu respondo isso aqui. Porque desde o dia 2 de janeiro de 2021, eu cubro o Remo aqui diariamente no YouTube. E eu torço para esse clube desde os meus 7 anos de idade. Então eu acompanhei muita coisa. E acompanhei a gestão Fábio Bentes do início ao fim. Se tem um cara que sempre montou o planejamento para perder, esse cara foi o Fábio Bentes. Em 2021, quando a gente conseguiu o mesmo acesso para a Série B, ele veio com um papo ridículo junto com a diretoria dele, de que ia se contentar com o 12º lugar na Série B do Campeonato Brasileiro. Que já iam comemorar, iam padoca, se o Remo conseguisse o 12º lugar. Eles não esperavam que aqueles jogadores que eles contrataram para conseguir o 12º lugar na Bacia das Almas fossem chegar na 8ª posição. Em nenhum momento o Fábio Bentes falou sobre acesso. Em nenhum momento. Ele disse, vamos deixar o campeonato acontecer. Se a gente brigar pelo acesso ali, pelos 4 primeiros colocados, a gente vai fazer uma premiação para os jogadores. Mas ele evitava de falar de acesso para a Série A. Porque na cabeça do Fábio Bentes era importante se reestruturar na Série B. E a gente, como o Remo tinha subido, né? E fazia tempo que o Remo não disputava a Série B do Campeonato Brasileiro, a gente tinha uma certa gratidão com o Fábio. A gente tinha uma certa gratidão. Só que a gente viu que isso aí era papinho gostoso. Era papo furado. Era papo pra ali camuflar o fracasso. O que aconteceu? Os jogadores que estavam naquela temporada falaram, já que a gente não vai ganhar nada mesmo e não vamos conseguir, então vamos empurrar com a barriga. Empurraram com a barriga, o treineiro perdeu a mão do time, né? E o Remo acabou sendo rebaixado no final daquela temporada. Trouxeram o Eduardo Batista só para manchar o currículo do cara com rebaixamento. Mas mesmo assim, eu não atribuo aquele rebaixamento ao Eduardo Batista. Mesmo que ele seja o técnico que foi rebaixado, eu acho que o Eduardo Batista ele tem zero culpa. Porque ele pega o Remo a 3 rodadas do fim, um Remo morto moralmente e morto psicologicamente também. Tudo isso graças à gestão do seu antecessor, que inclusive deu uma entrevista para essa mesma Liberal aí falando que teve participação. Não teve participação de bosta nenhuma em acesso. Se o Fábio Bentes tivesse participado de fato, o Remo não teria conseguido. Porque esse cara ele é um fracassado, ele é um perdedor. E tudo que ele toca vira um fracasso igual a ele.
Então eu tenho certeza que quando ele saiu, que ele deve ter saído com certeza, os jogadores se fecharam com o treinador, aí o Remo foi pra frente, foi adiante. Então, o seu antecessor, a gestão que você era vice-presidente, sim, era uma gestão que se contentava com o fracasso, que montava time para perder. Essa é a sua resposta à sua pergunta. Outra coisa, se o Papelinho tá falando isso, você ao invés de ficar rebatendo o cara, você tem que falar: Papelinho, vamos sentar aqui, vamos conversar um pouquinho. O que você planeja? Eu quero subir para a Série A, mas e aí? Tem alguma maneira da gente conseguir isso e fazer um campeonato sólido, ganhar títulos ano que vem, ao invés de você ficar tentando rebater? Porque eu sei qual é o discurso de vocês para a próxima temporada. E algumas pessoas de dentro do Remo já me falaram: Wene, às vezes o jogador chega no Remo, o jogador tá bem, fez uma boa temporada, chega no Remo, vê que os caras pensam pequeno e o jogador se desanima. Isso acontece assim, gente. Pode perceber, tem gente que fala: tem sapo enterrado no baile. Não, tem não. Às vezes o cara chega com uma expectativa gigantesca. Pô, vamos lá pro Remo, vamos ver se o time vai brigar. Aí chega aí com esse papinho ridículo aí: nossa, vamos nos reestruturar, vamos jogar a Série B pra ficar lá e ganhar dinheiro, 10 milhões, poderosíssimos 10 milhões. Que pro Remo, o Remo com casa cheia, em um mês faz isso. Então, gente, assim, vamos pensar um pouquinho, né? Pensar um pouquinho grande. E eu espero que o Papelinho fique pro ano que vem, porque eu quero cobrar isso dele. Eu quero cobrar isso dele. Um time forte, um time mais competitivo, que vai chegar em todas as competições para ganhar. É isso que eu quero do Remo. Eu não quero menos que isso. Esse time é muito grande para ficar se contentando com manutenção em Série B. Quem comemora derrota em Série B é mucurento. E eu não comemoro derrota em Série B. Tanto é que mesmo que o Remo tenha passado 14 anos em 2021, eu fiquei puto quando o Remo foi rebaixado. Eu desci o pau aqui toda vez que eu me perdia. Eu não vou ficar romantizando derrota em Série B, não. Sou idiota, eu sou maluco. Sou piroca da cabeça, pô. Pra mim, derrota é derrota, seja onde for. Pra mim, derrota é derrota. Seja perder pro Floresta ou perder pro Santos. Pra mim, é a mesma derrota de sempre. Quem é maluco das ideias é que fica romantizando derrota em Série B, porque tá na Série B. Fica rindo. Tá apanhando na Série B, que coisa boa. Não, aqui não tem dessa não, irmão. Então, Tonião, senta com um Papelinho, deixa o Fábio de lado, isola esse cara não pode se envolver no futebol. Entre Papelinho e Bentes, eu prefiro o Papelinho. Mesmo com todas as críticas que eu tenho ao Papelinho, mas eu prefiro o Papelinho do que o Bentes. O Bentes não tem condições nem de chegar perto do futebol. Porque se ele chegar perto, ele atrai o fracasso que tá. A sombra dele é um fracasso. Então ele vai atrair isso pro clube. Tá bom? Então, espero que você já esteja pensando no planejamento do ano que vem. E eu não quero papo furado aqui de que, vamos se manter. Isso aí é papo de perdedor, de fracassado. E aqui nesse canal não vai ter isso. Então, assim, gente, bora falar o seguinte agora, sobre o time, né? O Remo vem se preparando aí para enfrentar o Botafogo da Paraíba. Botafogo da Paraíba, que muita gente se engana. Vai mandar um monte de jogador embora. Alguns sim estão indo embora, estão terminando o contrato, mas tem jogadores no Botafogo que tem contrato até 2025. Silas, Vinícius Leite, Silas, aquele mesmo. Se eu não estou enganado, Lomar também, o Wendel Lomar, Renier, são alguns jogadores que têm contrato até 2025 no Botafogo da Paraíba. E devem aí figurar o time titular que vai enfrentar o Remo. É óbvio, os caras já não tem muita expectativa, né? Nem bicho ali de vitória pra cima do Remo vai ter, porque o Remo já tá na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Então, a única coisa que eles podem ali é atrapalhar o Remo de chegar à final e disputar o título. E o Remo, por sua vez, vem motivado, né? Vem de uma grande vitória em cima do São Bernardo, um jogo decisivo, duelo ali importantíssimo, que deu acesso ao time remista, vem um pouco mais leve, mas temos que lembrar do retrospecto do Remo fora de casa. O Remo tem apenas 2 vitórias fora de casa, em toda a Série C. Tá certo que no quadrangular o Remo não perdeu, mas também não ganhou fora de casa. Foram 2 jogos e 2 empates. Então, tá na hora do Remo ganhar a primeira fora de casa. Nada mais do que agora, né? Porque a gente precisa da vitória para chegar à final da Série C do Campeonato Brasileiro. Os jogadores do clube do Remo, eles querem ir para a final e querem ganhar esse título. Ontem, eu quero aqui até me furtar um pouco a falar sobre isso. Ontem o Marcelo Rangel me chamou no Instagram, parabenizou aí, né, o nosso trabalho. Inclusive, eu conversei com ele, parabenizei ele também pelo grande trabalho que foi feito entre eles, né?
Ele que foi um dos líderes dessa equipe. E o Marcelo Rangel, assim como o Pedro Vitor, assim como o Pavani, né? O Pedro Vitor nem tanto, porque o Pedro Vitor foi mais questão física, de lesão. Mas Pavani e Marcelo Rangel chegaram com uma expectativa muito grande. O Marcelo Rangel por ter feito várias temporadas no Goiás e o Pavani por ter se destacado na Chapecoense. O Pavani não conseguiu jogar, não conseguiu render nem com o paraguaio e nem com o catalá, né? E depois, né, o Pavani vai e consegue se encontrar na formação do nosso querido aí Rodrigo Santana e se torna, na minha opinião, o melhor meia da Série C. Pra mim, o melhor meia da Série C é o Pavani. Foi o cara que jogou muita bola, principalmente da 7ª rodada pra cá. Ele cresceu juntamente com o time. E um outro cara também que garantiu vários resultados. Você lembra que eu falava que goleiro de time grande garante resultado? Marcelo Rangel foi o cara que cresceu demais também. Se não fosse o Marcelo Rangel, a gente não teria classificado pro quadrangular final. Ele fez defesas importantíssimas. Contra, por exemplo, a Aparecidense, ele pegou muito naquele jogo. Se não fosse ele, a gente não teria ganhado aquele jogo, né? Óbvio, começou mal, teve as falhas ali, mas em nenhum momento ele ficou retrucando o torcedor nas redes sociais. Ele foi e falou, vou treinar, vou melhorar. Eu sei que eu posso agarrar mais do que isso, jogar mais do que isso. Absorveu as críticas, que houve sim críticas, óbvio, inclusive minha também, não vou ser hipócrita aqui. Eu fui um dos caras também, critiquei o Marcelo Rangel, e ele calou minha boca. É isso que eu gosto disso aí, cara que cala a minha boca. Calou a minha boca, jogou muita bola, foi essencial no quadrangular final e muito graças a ele a gente tá na Série B. E tem que sim ter o contrato renovado pro ano que vem. O Marcelo Rangel, Pedro Vitor, Pavani, são jogadores que tem que ter o contrato renovado pro ano que vem, porque são jogadores de nível de Série B. Então, mais uma vez aqui, assim como eu parabenizei ele lá no Instagram, parabenizo aqui no canal. Parabéns, Marcelo Rangel. Parabéns aos jogadores do Clube do Remo, a todos os jogadores. Aqueles que foram criticados e aqueles também que foram elogiados. Assim como eu critiquei vários, eu também elogiei vários aqui no canal. Eu não sou esse cara de ficar perseguindo o jogador. Não é o meu perfil ficar perseguindo o jogador. Jogou bem, a gente elogia. Jogou mal, a gente critica. Eu sou torcedor aqui. Apesar de eu trazer as informações do Remo, mas eu sou torcedor. E o momento agora é de elogiar, é de aplaudir. E mais uma vez aqui, agradeço aí ao empenho de todos os jogadores do Clube do Remo, inclusive os líderes, que fizeram aí todo um trabalho, acreditaram em si, abraçaram o torcedor, abraçaram ali o sonho do torcedor, foram e conseguiram acesso com méritos. O Remo não foi beneficiado por arbitragem, o Remo não foi na cagada no quadrangular final, não. O Remo jogou bola todos os jogos. O único jogo que o Remo assim não jogou tão bem que o adversário foi justamente um empate em casa contra a equipe do Volta Redonda. E mesmo assim o Remo fez uma partida superior. Lá dentro, o Remo, na minha opinião, não foi tão inferior ao Volta Redonda. No primeiro tempo o Remo jogou mal, concordo, mas no segundo tempo o Remo melhorou e acreditou e foi buscar o empate. E agora contra o São Bernardo, o Remo jogou, aliás, o Remo jogou bem contra o São Bernardo os dois jogos, tanto lá em São Paulo quanto no Pará. Infelizmente lá em São Paulo a gente teve ali o dissabor de tomar um empate, né? Depois de estar vencendo por 2-0. Então, assim, a gente vem aqui, elogia quando tem que elogiar. Mais uma vez, parabéns aos jogadores e a humildade aí do Marcelo Rangel, né? Em reconhecer que estava mal, mas buscou sempre melhorar e tá aí, condicionado. E a gente tá aqui. E eu, principalmente, já falei isso aqui, tá na minha lista, sim, de renovações para o ano que vem. Porque é um goleiro que tem sim condições de ser goleiro do Clube do Remo na Série B. Continuo com a mesma opinião. Temos que contratar um goleiro do mesmo nível do Rangel. Nós não podemos ter um goleiro só. Porque de repente o Marcelo Rangel oscila de novo, ou ele se machuca, porque tem essa questão também, a gente vai ficar sem goleiro. Então o Remo tem que ter 2 bons goleiros ali no elenco. Mas tá na Série B, né? Tem que contratar um time de Série B. Então é isso, tá? Rapaziada, até o próximo vídeo. Amanhã a gente vem com mais vídeos aí do Legado Zulino. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau.